Graça e paz, irmãos. Nós estamos no dia 7 de agosto de 2020, é uma sexta-feira, estamos aqui na cidade de Alto Paraíso de Goiás e vamos aqui meditar com os irmãos sobre um texto da Palavra de Deus que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 18. Diz assim: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui é que não existe uma vida espiritual estagnada. Assim como tudo que acontece naturalmente na natureza, se você plantar uma semente, ela vai crescer, vai germinar e vai continuar crescendo, né? Assim como uma criança nasce, é gerada 9 meses no útero materno, nasce e cresce, ela não permanece bebê para sempre, e nem permanece uma criança para sempre, nem um adolescente para sempre, mas ela vai caminhando para a maturidade. Assim também é o nosso desenvolvimento espiritual. Tem um ponto de partida, que é o início, não é? Quando nós temos em nós semeada a palavra de Deus, conforme a parábola do semeador. Aquela semente que cai num bom e reto coração, conforme diz Lucas, né? Essas duas expressões no grego, bom e reto, é um coração nobre e belo, bonito, né? Então, quando o homem ele abre o seu coração e dá receptividade para receber a palavra de Deus, ela germina e produz a salvação, produz o conhecimento de Deus, produz a revelação da graça, né? Então, o homem sai da realidade desse mundo, deixa de governar pelo seu braço de carne e passa a viver a realidade do reino. É o que Jesus disse lá para Nicodemos, que é o nascer de novo. Ele nasce da água, que é o símbolo da palavra, gerado pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra, semeada, e germina, e produz a 100, né, por um, e pelo Espírito, né, o Espírito Santo que vem e nos assiste na nossa fraqueza e começa a nos aperfeiçoar para que nós possamos entender. Quem quiser entender bem essa função do Espírito, pega lá do capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João e vai entender tudo, o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele é chamado, inclusive, de outro Consolador, porque o primeiro Consolador foi Jesus, né? E Jesus, como ele está à direita do Pai, o Espírito Santo hoje funciona consolando, ensinando, fazendo lembrar, santificando, convencendo do pecado. Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão, esse entendimento. Então, nós precisamos crescer na graça, nos favores, e precisamos crescer no conhecimento. E um crescimento está ligado ao outro. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu cresço na graça. E nós vamos abordar algumas mensagens daqui para frente, mensagens mais curtas, para que a gente entenda isso, né? E nós vamos ter uma palavra especificamente com o Salmo 1, quando o homem é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, né? Cuja folhagem não murcha, e Jeremias, no capítulo 17, no verso 8, ele fala assim: e as folhas ficam sempre verdes para proporcionar a fotossíntese, né, o contato com o sol. Nós vamos ver isso tudo. E plantado junto a ribeiro de águas, e não teme quando vem o calor, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, tem alguma coisa ligada, né? Se a gente for lá no versículo 1, diz que esse homem que é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, ele tem o prazer dele na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Quer dizer, ele busca profundidade no conhecimento de Deus, tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Então, ele é uma árvore plantada junto a ribeiro de água, ele lança suas raízes, vai buscando o conhecimento. Então, a árvore vai crescendo rumo ao céu, rumo ao sol, né? E Jesus é chamado o sol nascente das alturas, né? O sol da justiça. Então, ele começa a crescer e começa a amadurecer espiritualmente. No princípio, a gente precisa de quem nos ensine, né? O próprio Jesus, quando chamou Pedro, né, lá no Evangelho de João, no finalzinho, Jesus provou a Pedro: você me ama, então prova que você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é levar a pastar em paz, não é tumultuar, não é tocar terror, vamos dizer assim, segundo a linguagem, né? Apacentar é levar em paz, pastorear em paz, né? Apacentar, levar a pastar em paz.
Então as ovelhas estão seguras. Aquele que tem mais conhecimento vai transmitir o seu conhecimento, vai demonstrar o seu amor, realizando a obra de Deus nesse sentido, cuidando das ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, amo, Senhor. Então pastoreio. Pastoreio já é um ensino. Não é? Então você não vai direcionar o seu ensino para dominar a mente da pessoa, para ela ficar ligada em você. Claro que não. Nós vamos ensinar, meditar para que a pessoa alcance o mesmo nível de maturidade que nós, porque afinal de contas, pastores, obreiros também são ovelhas, né? E a ovelha, ela vai demonstrar que ela amadureceu quando ela começar a fornecer lã, tá certo? Que é o propósito da sua existência, né? Quando ela começar a revelar o propósito da sua existência. Então, nós vamos falar de crescimento, e nós estamos numa época em que tudo está propício para isso, apesar de nós estarmos vivendo um momento atípico, né? E muita gente está assim, até uma certa neurose disso, né? Então nós já estamos desde o início do ano praticamente em confinamento, porque existe uma pandemia, existe um vírus. Não foi Deus que criou isso. Eu não acredito eu acredito no Deus da misericórdia, da paz, do amor. Eu não acredito que Deus use, né? Ele envie uma peste para punir as pessoas, porque isso iria contradizer a própria palavra de Deus, que diz que ele veio para levar sobre si as enfermidades, ele veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos, fazer com que os surdos ouvissem, os mudos falassem, veio para ressuscitar os mortos. Então, o Senhor veio exatamente para anular todos os efeitos das más ações humanas, né? Para proporcionar alegria aos filhos de Deus. Então, ele veio para isso. Então, mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A oportunidade que nós temos de crescer espiritualmente é agora. Que tem muita gente que reclama que não tem tempo, agora tem. O que você está fazendo com o tempo de confinamento? Você está buscando a Deus? Você está lendo a palavra? Você está meditando? Você está orando, né? Naquele momento secreto que Jesus tanto valoriza? Né? Ou você está pensando que né, eu não posso ir na igreja, né? E a pessoa então estaciona e não cresce? O que você está fazendo? O fato de você estar reunido com o povo de Deus é muito bom, mas o mais importante é que você é templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em você, e você não precisa de um lugar físico para crescer, para manifestar, para experimentar e vivenciar a presença de Deus. Então, não tem mais, vamos dizer assim, desculpa, nós temos tempo de sobra, e Deus está usando isso para fazer com que seu povo cresça. Eu acredito que a partir dessa pandemia, aqueles servos sinceros que entenderam a graça, entenderam a ação do Espírito Santo, eles vão ressurgir com muito mais força espiritual. Vai ser uma igreja mais fortalecida para aqueles que entenderam. Mas para aqueles que ficaram no ostracismo, que ficaram no bem bom e só ficaram pensando quando é que a igreja vai abrir, quando é que a igreja vai abrir, quando é que a igreja vai abrir, e deixaram de buscar o Senhor, fizeram tantas outras coisas, né? E deixaram de buscar ao Senhor nesses momentos, no confinamento da sua casa, porque ele é templo do Espírito Santo, ele é igreja do Senhor, né? Onde nós estamos, a igreja de Cristo está. Deus não está em templos feitos por mãos de homens, Deus está habitando em nós, que é o templo perfeito que Deus fez e colocou a sua imagem e semelhança. Então nós vamos ter daqui para frente, com essa abordagem de crescimento espiritual, nós vamos ter palavras, né, a respeito. E eu peço que os irmãos aguardem, porque nós vamos soltar com uma certa frequência um estudo mais detalhado a respeito desse crescimento. Mas fique com essa palavra. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 18. Grife aí na sua Bíblia para você meditar. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.